Gostaria de abrir em 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Bem, esse trecho, ele fala, na verdade, de uma fragrância, né? De um aroma. Eu creio que todos nós, né? Todo ser humano, ele tem um cheiro, ele tem uma fragrância, né? Nós exalamos algum perfume que sai, né? Das nossas vidas. Só que esse trecho, ele não fala de uma fragrância e nem de um perfume natural, mas ele fala de algo espiritual, né? Porque a Bíblia fala que os odores exalados por estas pessoas são cheiro de vida ou cheiro, como nós lemos aqui, de morte. Então não é um cheiro natural, né? Mas é algo sobrenatural. É algo que acontece no mundo espiritual, né? E, na verdade, o aroma que exala das nossas vidas, ele demonstra aquilo que tem dentro de nós, né? Em Êxodo 30, do 34 ao 38... Amém? Posso ler? Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoráquia, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fores, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para cheirar, será eliminado do meio do povo. Então, quando nós vemos aqui em Êxodo, no Antigo Testamento, existia um perfume próprio para se entrar na presença de Deus, né? Deus, ele recebia e apreciava esse aroma, né? De um cheiro tão agradável, que agradava o Senhor. E se alguém usasse esse perfume para si próprio, ele seria eliminado do meio do povo, né? Então, a gente vê que o perfume, na verdade, ele era o quê? Um objeto de adoração ao Senhor, né? Era utilizado como adoração. Mas hoje, quem que exala o bom perfume de Cristo, né? Não é mais o sacerdote que vai queimar o incenso no templo, que entra todas as tardes no tabernáculo, né? E vai no altar de incenso, que produz um perfume de um aroma agradável, né? Que o Senhor recebe. Na verdade, quem é esse altar hoje? Esse altar é a nossa vida, né? É o nosso coração. E o nosso coração, enquanto um altar,
ele exala um cheiro para Deus, né? Amém? E os nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas demonstram, né, quem nós somos verdadeiramente. Eu queria ler em Eclesiastes 10, 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar o mau cheiro? Assim, para a sabedoria e a honra, um pouco, né, de estultícia. E aqui Salomão, o que ele afirma? Que a mosca morta, ela faz exalar o mau cheiro ao unguento dos perfumistas. Por isso que nós temos que tomar todo o cuidado, no sentido de manter a pureza do perfume de Cristo que há em nós, né? Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Em Provérbios 4, 23... Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, o nosso coração, ele tem que estar purificado. A gente vê que fora da palavra de Deus, muitas pessoas utilizam incenso, né? Ainda, a gente vê muitos incensos consagrados a outros deuses. Essas pessoas, normalmente, elas utilizam esses incensos porque elas acreditam que atraem, né, a presença do falso Deus, do Deus que elas servem, atraem a benevolência, né, dos seus deuses. Como a gente vê Satanás, ele tenta copiar tudo aquilo, né, que o Senhor faz. Ele não cria. Eu estava vendo uma ministração da Neuza Etió, que ela estava dizendo, ele não cria, mas ele copia todas as coisas, né? E aí a gente vê o quê? Que o perfume, ele tem um processo para que ele venha acontecer, né? Na verdade, quando a gente sente o cheiro de um bom perfume, nós imaginamos que vários elementos, vários componentes que são utilizados na criação daquele perfume, eles são misturados, né? E logo a gente sente aquele aroma gostoso, né, que o perfume produz. Mas, na verdade, o processo ele não funciona bem assim. Quando o perfumista ele vai criar o perfume, que ele mistura todas as essências, todos os elementos, todos os componentes, ele mistura e ele tritura, 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 moe, moe, moe. E a hora que sai o cheiro, né, daqueles componentes que estão sendo utilizados para ser o perfume, eu não sei se alguém, todos aqui sabem, o primeiro cheiro, o cheiro que vai saindo não é um cheiro agradável. Ele é um cheiro muito ruim. Alguém sabia disso? O cheiro é muito ruim. E aí tem que ser utilizado, né, várias triturações, para que vá saindo como um processo ali, como uma etapa que vai transformando, né, aqueles componentes e vai purificando, até que saia o bom cheiro. E assim é na nossa vida. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós falamos, eis-me aqui, eu quero caminhar contigo, eu quero ter parte contigo, né? Nós começamos, e o Senhor começa, né, uma obra na nossa vida. E essa obra é uma obra que o Senhor vai triturar, Ele vai moer. E esse processo, quando ele começa a acontecer, ele é um processo que dói, né? Até a gente chegar
naquele bom perfume, né? Que tem que exalar aqui das nossas vidas. E o primeiro cheiro que sai é o cheiro ruim, é o cheiro de morte, né? Porque aqui nós lemos que para com uns são cheiros de vida ou cheiro de morte. Muitas vezes no louvor nós cantamos que nós queremos nos esvaziar, né? Quantas vezes nós declaramos isso quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando a Deus. Mas quando um frasco que vem para Jesus, ele vem cheio desse perfume que contém esse cheiro ruim, né? E na verdade esse frasco, né, ele tem o quê? Que se esvaziar, né? Para que esse processo ele comece na nossa vida, esse processo de trituração dessas obras, e que na verdade, né, esse cheiro ruim que sai é todo o cheiro das obras da carne. E eu quero abrir em Gálatas 5, de 19 a 21. Aqui diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Repetindo, né? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o cheiro fétido da morte, né? De uma morte espiritual. E Paulo, quando ele, né, cita essas obras aqui, que são as obras da carne, que têm que ser moídas, na verdade, das nossas vidas, né? Para que depois que o Senhor amasse, né, essas obras, que Ele triture essas obras e venha trocar o conteúdo desse frasco. E, na verdade, eu não digo nem frasco, porque nós somos vasos, né? Nós somos vasos na mão do Senhor. Vasos que tem que conter o bom perfume de Cristo, né? Vasos que contêm a unção de Deus, na verdade, né? Que contém a água viva do Espírito Santo. Só que esses vasos, eles têm que se esvaziar primeiro, né? Para que seja trabalhado isso na nossa vida, para que depois, só depois a gente possa estar cheio do bom perfume de Cristo. E na realidade, o Senhor, Ele não recebe qualquer perfume, né? Deus, Ele não recebe qualquer perfume. E muitas vezes a gente diz assim, eis-nos aqui, Senhor. Eu quero ser realmente usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor moe essas obras na minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe isso em mim, né? E aí o Senhor, Ele começa a trabalhar essas obras em nós. Só que, na verdade, o Senhor, Ele trabalha até o ponto em que nós permitimos o trabalhar de Deus, né? E muitas vezes, no meio daquele bom perfume, ele ainda fica um cheirinho ruim, né? Que é alguma coisa que, na verdade, ele ficou ali escondido, um cheirinho que ficou escondido. Como se nós pudéssemos, né, na verdade, esconder alguma coisa do Senhor, né? Como se a gente quisesse ignorar aquele cheirinho ruim que fica e que se esconde, né, através das nossas
da nossa personalidade, que se esconde através das nossas atitudes, né, da nossa conduta. E a gente, né, vai tentando ali camuflar essas coisas. E aí a gente fica como aquele perfume, que quando eu falo perfume, é o perfume espiritual, mas sabe aquele perfume que muitas vezes a gente pergunta assim, né? Tem o verdadeiro e tem o falso. E aí a gente pergunta, esse é o original, né? Esse é o verdadeiro? Porque, na verdade, os cheiros são muito parecidos, né? Mas só que um é verdadeiro e o outro não. E aí eu tive analisando qual que é a diferença do verdadeiro, né? E para aquele que é o falso. O verdadeiro, eles têm cheiros muito semelhantes, né? O aroma ele é muito parecido, mas só que o verdadeiro, ele tem um fixador, né? Que permanece, né? E o que não é original, ele acaba se esvairindo, né? Na verdade, ele não permanece, ele não fixa. E assim nós também, espiritualmente falando, né? Porque nós podemos liberar o bom e o mau cheiro. É uma questão de opção. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão gentil, que Ele sempre nos dá a opção da escolha, né? Se nós, esse cheirinho, que muitas vezes fica escondido, né? Que pode ser o cheirinho na nossa vida de uma falta de perdão. Muitas vezes você acha que faz tudo certinho, mas tem alguma coisa que você ainda precisa tratar, que tem que ser tratado na nossa vida. É a falta de perdão, muitas vezes é a mágoa, na verdade, com alguém. Às vezes é o ciúmes, é a soberba, né? É a cobiça, a imoralidade sexual, né? Que precisa ser tirado, porque às vezes ninguém vê isso. Isso está alojado, ele está escondido na nossa vida, mas o Senhor, Ele está vendo, né? E nós permitimos que isso tem que ser tratado na nossa vida. Porque eu vejo que pior do que isso é quando a gente perde a sensibilidade do olfato. Você já está tão acostumado com esses pecados que você acha que não são tantos, ou que ninguém está vendo, que você já começa a achar que aquilo é normal. Quantas vezes, isso não tem tanto problema, né? Não é tão sério assim. Ninguém está vendo, ninguém sabe, né? E aí é quando a pessoa perde, inclusive, aquela sensibilidade do toque, da presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito, ele começa a ministrar aquilo em nós. Aí você fala, não, é coisa da minha cabeça. Não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Isso é coisa minha, né? E aí aquilo vai ficando. Então, assim, esse cheiro ruim, ele tem que ser exalado. Essas obras, elas têm que ser tiradas da nossa vida. Nós, na adoração aqui, né, o pastor estava adorando, quero nascer do teu espírito, né? E matar as obras da carne. E quando a gente tem o bom aroma, marca sempre o ambiente, né? O bom cheiro, ele também marca onde nós estamos. Quando nós deixamos Deus trabalhar isso na nossa vida, e nós aceitamos essa essência preciosa que Jesus deposita em nós, aí as coisas começam a mudar. Esse bom cheiro, ele começa a abençoar a nossa casa. O teu casamento, ele passa, através desse cheiro, ele também passa a ser impactado, ser transformado. Porque aí nós estamos vivendo, não pelas obras da carne, mas nós estamos vivendo o que fala em Gálatas aqui, que é as obras do Espírito, os frutos do Espírito, né? E isso, na verdade, ele marca onde nós estamos, né? O bom cheiro, ele marca os nossos relacionamentos também. Nós temos sido muito ministrados aqui na igreja, né, quando os nossos líderes falam que a gente tem que se relacionar com as pessoas fora da igreja, não só dentro da igreja, porque nós temos que trazer essas pessoas, de alguma forma elas têm que conhecer a palavra de Deus,
Mas você tem que exalar esse bom cheiro. Porque senão você vai lá exalar algo que a pessoa nem ela quer para a vida dela. Então, isso é algo que tem que ser tratado em nós. E o bom cheiro, ele atrai as pessoas. Assim como o mau cheiro, ele repele, né? A gente vê onde tem um cheiro ruim, as pessoas não gostam de ficar ali. Ele afasta. Mas só que o bom cheiro, ele atrai. E assim tem que ser as pessoas, né? Elas têm que ser atraídas por aquilo que exala das nossas vidas. Entendeu? As pessoas, elas gostam de estar do lado, né, de quem exala um bom cheiro. Muitas vezes, irão fazer questão ali da tua presença, né? As pessoas verão a falta que você faz. Por quê? É agradável. Quantas vezes a gente fala assim, ai, eu gosto tanto de estar perto de fulano, não é? Não é gostoso? Às vezes você fala, ai, fulano não está aqui, mas está fazendo uma falta, né? É assim que tem que ser. Nós temos que ser, né? Esse altar que exala, né? Esse bom cheiro, esse bom aroma. Em Efésios 5:1, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, como um aroma suave, não é? Então, nós temos que ser o quê? Imitadores de Deus, nós temos que ser referenciais. As pessoas têm que desejar aquilo que está na nossa vida, né? Como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí nós temos que ter realmente essa convicção de dizer, olha, pode fazer tudo igual eu faço. Pode fazer tudo igual eu faço. Porque eu estou fazendo aquilo que eu aprendo do Pai. Eu estou imitando a Deus, né? É assim que nós temos, são esses servos, né? São esses filhos que o Senhor procura na nossa vida. Será que as pessoas, enquanto olham para a minha vida, para a sua vida, será que essas pessoas, elas encontram isso em você? Enquanto um referencial de Deus? Porque, na verdade, nós sermos bons cristãos aqui na igreja, a gente, oh, querido, amado, eu te amo em Cristo, né? É fácil, mas difícil é viver a palavra lá fora, mas é aonde nós temos que exalar esse bom cheiro, é onde nós não temos que parecer. Na verdade, enquanto servos fiéis do Senhor, nós temos que ser, não parecer. Porque senão nós nos tornamos, né, aquele perfume que não é o verdadeiro, que não é o original, né? E o bom cheiro, ele é tão gostoso porque ele atrai a presença do perfumista, né? Porque as suas orações, elas começam a subir como um aroma precioso a Deus, né? Pelo cheiro das nossas vidas, os demônios são repelidos, maldições são quebradas. Sabe assim, quando o demônio dá a volta, fala, ali não, ali eu não vou cutucar. Ali eu não vou cutucar, porque eu sei que eu vou levar pior, né? Então, as maldições realmente, elas são quebradas. Quando a gente fala que o céu vem o que é o nosso encontro. Quando nós começamos a viver essa plenitude de Deus nas nossas vidas, né? Como um perfume, quando a gente sai da nossa casa, né? Todo mundo, acredito, né? Que gosta de um perfume. Quem que não gosta de um bom perfume? Né? E quando a gente sai de casa, a gente gosta de passar aquele perfume, né? Bom, gostoso. Tem alguns que até têm um perfume especial para ocasiões especiais, né? Ai, quando tem alguma coisa mais especial, eu utilizo esse perfume, né? E, na verdade, quando a gente sai de casa e passa esse perfume, e aonde nós entramos, né? Esse cheiro, ele invade. Ele vai exalando. E nós não precisamos nem utilizar palavras, na verdade, quando isso acontece, né? Nós manifestamos às pessoas aquilo que nós estamos utilizando. E assim também deve ser na nossa vida espiritual, né?
os princípios, eles também têm que ser o mesmo. Na verdade, nós devemos demonstrar às pessoas que nós somos servos de Deus. Quem nós somos, né, em Deus? Através das nossas atitudes, né, das nossas palavras, da nossa integridade, da nossa transparência, da nossa pureza. Porque quantas vezes a gente deixa isso de lado, né? E nós não demonstramos quem nós somos em Deus. Quer viver uma vida de fé. E uma vida de fé não é uma vida de fé na teoria, não. Mas uma vida de fé na prática. Sabe assim, uma vida de fé na comunhão, no amor, no perdão, na santidade. E todas essas fragrâncias, elas não precisam nem ter palavras, né? A gente vai demonstrar isso. Quando nós chegamos e as pessoas olham em nós, e através das nossas vidas, é revelado, né, o amor de Deus, é revelada a alegria, porque aonde nós chegamos, exala o perfume da alegria, do amor. Isso não são fragrâncias que, né, a gente precisa falar, olha, eu tenho amor, olha, eu sou uma pessoa benevolente, eu realmente, eu amo o irmão, eu não falo palavras torpes, eu não faço fofocas, porque às vezes dentro, né, do próprio corpo de Cristo, às vezes há conversas que são conversas tolas, são conversas que não agradam o coração de Deus. E às vezes a gente nem se atenta, né? Acha que aquilo é natural e não é natural. Na verdade, aquilo é algo que é um mau cheiro mesmo que se aloja. Então, que nessa noite, que o Espírito Santo, sabe, ele possa estar ministrando no seu coração. Eu não sei qual é, né, o elemento, qual é a fragrância, muitas vezes, que ainda tem que ser trabalhada, que tem que ser moída. Porque, na verdade, quando nós permitimos esse processo na nossa vida, a gente vive o que está lá em Gálatas 5, aqui, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você consegue encontrar todas essas fragrâncias na sua vida enquanto um vaso diante do Senhor? Isso é algo que a gente tem que perguntar para nós mesmos. Será que realmente, né, essas fragrâncias, elas exalam da minha vida e muitas vezes até sem palavras? E que o Senhor quer nos transformar em vasos que verdadeiramente contêm o único, contêm o bom perfume de Cristo, o verdadeiro. Que aonde nós estivermos, que aonde nós passarmos, nós sejamos reconhecidos por esse cheiro, por esse aroma agradável, que sobe até o Senhor. Porque o altar das nossas vidas, ele é o nosso coração. E se essa fonte, que essa fonte de vida, ela estiver contaminada, se alguma coisa estiver dentro do nosso coração, na nossa vida, que nos contamina, toda fonte vai ser contaminada. Toda fonte é contaminada. Às vezes é uma coisa, mas essa coisa ela precisa ser removida, ela precisa ser retirada. O processo da renúncia, da trituração, ele é um processo, mas ele tem que acontecer. Tem que ser removida essas obras da carne, para que a gente viva um evangelho de verdade, um evangelho da transparência, um evangelho onde nós não precisamos parecer nada, porque verdadeiramente nós somos.